espaço para vocês fazerem as perguntas. Léo, boa tarde. Aliás, boa noite. Depois dessa importante vitória de virada, vocês normalmente têm uma conversa muito forte no vestiário, mas dessa vez as mudanças que precisaram acontecer com o jogo rolando no segundo tempo, depois de vocês saírem com o placar adverso. O que vocês precisaram fazer para o anímico continuar lá em cima e vocês conseguirem defender essa invencibilidade de praticamente 11 meses, desde junho do ano passado, e também os 100% de aproveitamento no Barradão no Campeonato Baiano? Bom, boa noite a todos. É realmente um grande jogo, um jogo digno de uma grande final, de um grande clássico do futebol brasileiro, cheio de alternativas. Eu acho que a gente começou bem o jogo, tivemos ali a gente tentou pressionar a saída de bola do Bahia, tivemos uma chance com o Alejandro. Depois estava muito quente, a gente tentou pressionar muito a saída de bola do Bahia e acabou que chegou mais ou menos na metade do primeiro tempo para frente, a equipe se desgastou um pouco e pela boa qualidade deles, no setor de meio campo, eles começaram a ter um jogo de aproximação muito bom que nos criou bastante dificuldade. Como você mesmo citou, no intervalo a gente fez assim algumas correções que a gente pretendia fazer para o segundo tempo. Infelizmente, num erro de saída de bola, sofremos um gol muito rápido, logo no início do segundo tempo, que de uma certa forma os planos que a gente fez ali de posicionamento acabou atrapalhando um pouco. Mas a gente continuou buscando, agredindo a equipe do Bahia e a gente estava tendo um bom momento ali, mas era a hora de arriscar. Tirei um volante, coloquei mais um atacante e logo que o Matheus entrou, a gente acabou sofrendo o segundo gol. Mas a equipe mostrou personalidade, continuou jogando, não se abateu, até porque essa equipe nossa criou casca, então a gente sabe da capacidade nossa de superação, então continuou jogando e foi dando volume no jogo e depois, principalmente a partir do momento da entrada dos novos atletas, a gente conseguiu elevar o nosso nível de atuação e pressionamos muito a equipe do Bahia, foi onde que a gente conseguiu o empate e no finalzinho ali, no último lance, a virada, mas de um modo geral, acho que os atletas hoje que entraram foram muito decisivos, que a gente sempre fala, que os jogadores têm que estar preparados para jogar 90 minutos, 45, 30, 10 minutos que seja, tem que entrar e estar preparado, e eles mostraram que estavam preparados. Eu lembro de uma entrevista coletiva após o Bavi lá na Fonte Nova, que a gente conversava sobre o Matheus Gonçalves, sobre o detalhe, às vezes, a explosão no momento indevido, e hoje ele vira protagonista, um dos pelo menos, nessa partida. Queria que você falasse um pouquinho, foi muito rápido ali nos bastidores, nos vestiários, mas queria que você falasse pra gente sobre o Matheus Gonçalves, a conversa que teve. Futebol, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas ações, claro que não tem que passar a mão na cabeça de ninguém, mas a gente está no dia a dia com os jogadores, a gente sabe que o Matheus ali foi um momento que ele perdeu a cabeça ali, mas de um modo geral ele é um rapaz tranquilo, cabeça boa, e não tinha nem muito, o que eu falei depois, não tinha que, claro que atrapalhou naquele jogo, mas de um modo geral a gente não iria recriminá-lo, muito pelo contrário, por conhecer o jogador. E o futebol tem essas coisas de querer sempre achar um vilão, achar um culpado, e talvez seria fácil da minha parte transferir para ele naquele momento ali a derrota para o Matheus, e jamais vou fazer isso, e o nosso grupo tem essa característica, está sempre um abraçando o outro nos momentos de dificuldade, vai ter um jogo ou outro que um ou outro atleta de repente não vai estar bem, ou de repente acontece o que aconteceu com ele, e foi o que o grupo fez, todo mundo abraçou o Matheus, sabe que foi um fato isolado, e ele continua trabalhando, e a gente fica feliz que é um jogador que colaborou muito o ano passado, teve um momento não tão bom no início do ano, deu um passo atrás e agora já, digamos que deu 2 à frente, nos ajudou mais uma vez aí nessa virada espetacular. Boa noite, Condé. Parabéns pela vitória.
Lincoln Ariade do Portal Tarde. Queria saber de você, até a pergunta que eu fiz para o Rogério Ceni no último Bavi, né? Queria saber o que é que você viu de diferente na vitória de hoje. Nos dois primeiros Bavi, o Vitória saiu na frente, hoje o Vitória acabou saindo atrás e conseguiu recuperar e virar o jogo no final. Queria saber, do seu ponto de vista, o que é que você vê de diferente, de evolução, do que é que tem a melhorar em relação a esses dois primeiros Bavi da temporada. Eu acho que, assim, eu até falei, muita gente achou que a gente estaria muito atrás em relação ao rival. Eu acho que, assim, a gente sabe todo o investimento que foi feito, mas o Vitória, a gente vem com uma equipe consistente desde o ano passado. Então vão ser jogos assim, cheios de alternâncias, são duas boas equipes, né, com características diferentes. O Rogério é um treinador muito capacitado, muito experiente, com bons jogadores. Ele hoje mudou um pouco a dinâmica do jogo ali, preencheu um pouco mais o meio com o Juba, né, em razão de não ter o Everaldo. Então, de uma certa forma, no início ali a gente encaixou melhor o jogo, mas depois ele passou a ter um controle maior do meio campo. Então, por isso que eu não fiz a mudança no intervalo, porque a gente não poderia ceder muito espaço no setor de meio para eles. Agora, é claro que a gente sabia que no decorrer do jogo, por a gente conhecer o Barradão, por a gente conhecer a característica dos nossos jogadores, a gente iria abrir a equipe em algum momento ali. É claro que a gente não esperava sofrer 2 gols, né? 2 gols evitáveis, essa é a grande verdade, principalmente o primeiro, mas assim, não podemos tirar o mérito do adversário, que tem bons jogadores. Então serão jogos cheios de alternativas, de duas equipes que buscam o ataque, que buscam o jogo. Eu acho que quem vai sair ganhando é o torcedor dos dois lados, é o futebol baiano, que vai presenciar aí ao longo da temporada, a tendência é presenciar grandes jogos, grandes embates aí de Bahia e Vitória. Léo, um primeiro tempo muito equilibrado, chance para os dois lados, o Vitória muito bem na marcação encaixada, como bem você falou, e logo no segundo tempo, logo no início, deu aquele apagão, sofreu o primeiro gol, você falou também que poderia ser defendido ali, o segundo gol também defensável. Eu queria saber de você qual foi a conversa em relação a esse apagão do início do segundo tempo, para que não volte a acontecer a conversa que teve com o grupo. Não teve apagão nenhum, é a sua opinião. O que teve foi um erro de passe que a gente sofreu o gol, o primeiro gol, certo? Depois a gente mudou a dinâmica da equipe ali, e a gente se posicionar em campo novamente, que a gente saiu de uma estrutura de 3 volantes e foi para uma estrutura de 2. O Dudu conduziu a bola, perdeu, o Rodrigo saiu na cobertura dele e cedeu um espaço onde, quando você tem 3 volantes, você consegue preencher. Então foi um erro de passe na primeira bola, um erro de posicionamento na segunda, mas que de uma certa forma não abalou a equipe. A gente continuou, até porque é uma estrutura que a gente usa muito, a gente continuou vivo no jogo. É claro que pela qualidade do adversário eles também tiveram algumas situações de contra-ataque, mas foi um jogo bem jogado. A gente cometeu sim 2 erros ali que a gente tem que, ao longo da semana, corrigir e potencializar aquilo que a gente fez de bom, porque tende a ser mais um jogo bastante disputado e decidido em detalhes. Léo Condé, boa noite. Ayrton Santos do Varela.net, parabéns pelo resultado. Você comentou no começo sobre a questão dos jogadores precisarem estar preparados para jogos decisivos como esse. Na segunda etapa, os gols de empate do Vitória surgiram com Matheus Gonçalves, o gol da virada com Yuri Castilho. Como um resultado como esse, uma virada como essa, mostra a força dessa equipe, a força desse elenco na questão mental, e com base nisso, queria também que você comentasse sobre o prognóstico para o jogo seguinte na Fonte Nova, em relação a essa força do Vitória que mostrou hoje no segundo tempo, tomando 2-0, que com jogadores vindos do banco, o Vitória consegue decidir partidas. Eu acho que assim, quem já acompanha há bastante tempo sabe que é um dos pontos fortes da nossa equipe. É uma equipe que nunca desiste, está sempre batalhando, sempre lutando. A gente já passou por vários momentos aqui no Barradão, principalmente, de fazer gol no final do jogo, de conseguir virada, empate no final do jogo. É por isso que a gente está aí, alcançou hoje a segunda marca, né, de maior invencibilidade no Barradão, né, 23 jogos.
e vamos continuar buscando mais aí. Eu acho que assim, a grande força nossa aqui, aliado com a torcida, que mais uma vez fez uma grande festa, mas assim, o elenco nosso não tem, eu sempre falo isso, é importante a gente destacar, mais uma vez a gente está passando por uma reformulação e os jogadores que aqui chegaram já foram abraçados pelos demais, não tem vaidade, é um grupo muito unido, é algo que eu prezo muito no trabalho, de respeito. É claro que a gente não vai conseguir oportunizar todos os jogadores da forma que a gente gostaria, mas a gente sempre trabalhando com respeito, a gente vai ter um ambiente bom, um ambiente favorável. Então o ambiente entre os atletas é um ótimo ambiente que de uma certa forma potencializa a confiança daqueles jogadores que entram no decorrer do jogo e sabe da importância que cada um tem dentro do grupo. Às vezes tem momento que um ou outro joga mais partidas, mais tempo, mas sempre quem não entra, em algum momento ele pode participar do jogo e ser decisivo. Léo, boa noite. Boa noite. Parabéns por mais uma vitória, um clássico, né? Um jogo maluco, emoção pura, né? Virada, 2-0. E nesse momento que o Vitória perde por 2-0, como é recuperar animicamente uma equipe que está esgotada, cansada também, estressada, para essa virada tão sensacional? Como é que foi essa conversa no intervalo? No intervalo estava 0-0, né? Foi durante o jogo. Ali não tem conversa, o que tem é uma relação de confiança. A gente sabe, eu falo muito isso com os jogadores, eu até brinco, tem hora que eu sou até meio chato, você não pode fazer um gol e relaxar, nem pode tomar um gol e desesperar, porque pode as coisas se complicarem. Então, uma equipe que foi criando casca, dentro de campo mesmo ali, só no olhar dos atletas, na nossa comunicação de olhar ali, os jogadores já sabem que naquele momento era para a gente manter a tranquilidade, continuar jogando, porque se a gente se fosse para o tudo ou nada e se expor ali, poderia tomar uma goleada. Então a gente manteve a calma, a tranquilidade, que era o que mais precisava naquele momento ali. É outra coisa que eu falo muito, calma é uma coisa, omissão, falta de vontade é outra, mas a gente sempre procura manter o equilíbrio mesmo nos momentos de dificuldade, e foi o que aconteceu naquele momento ali. Boa noite, Léo. Parabéns pela vitória. Hoje o Vitória entrou com 3 volantes e depois teve a mudança tática com o William Oliveira saindo, entrando no Matheus Gonçalves. Queria saber qual a leitura que você faz desses dois momentos do time e o que dá para imaginar para o Vitória no Bavi no próximo domingo. Você já tem algo na sua cabeça sobre a estrutura tática dos volantes, 3 volantes? Eu já falei até na última coletiva, às vezes pauta muito, entrou com 2 volantes, 3 zagueiros, 3 atacantes, é mais a questão de função. Hoje a gente entrou com os 3 ali, mas com muita liberdade para o Dudu chegar à frente, o próprio Rodrigo Andrade, o William um pouco mais fixo e liberando um pouco o PK, né? Foi uma estrutura que a gente usou lá no outro jogo, eu acho que funcionou bem. Depois a gente com o outro jogador, né, que é o Léo Náutico, que não pôde jogar, a gente repetiu lá contra o Fortaleza, que a gente conseguiu a vitória lá e também funcionou bem, como foi no primeiro jogo da semifinal contra o Barcelona em Ilhéus. Então são assim, o Vitória, muitos de vocês aqui já acompanham o nosso trabalho há bastante tempo, a gente vai sempre tentando criar alguma situação, é claro que a gente mantém assim um padrão, mas a dinâmica de uma formação em alguns momentos é importante mudar, porque todo mundo se estuda, né? A gente às vezes tem alguma questão que dentro de uma determinada partida não funciona, mas que pode funcionar em outra. Então, para esse jogo de domingo que vem, a gente vai avaliar as condições de cada atleta, vamos avaliar o jogo de hoje, porque do outro lado também o Rogério, né, hoje mesmo ele veio com essa situação do Juba pelo lado esquerdo ali, no sentido de tirar o nosso jogo pelo lado, né? Nos outros jogos a gente sobressaiu muito pelo lado do campo, e hoje eu acho que foi uma dinâmica que ele criou que a gente teve um pouco de dificuldade. André, você vai para o próximo jogo num contexto completamente diferente de todos os Bavis que você já participou. É um jogo que vale título e o Vitória vai com a vantagem, não precisa vencer a partida. Você falou de equilíbrio, acabou de falar de equilíbrio da organização, do time dentro de campo, mas tem outro tipo de equilíbrio que o time precisa ter num jogo onde vai jogar na casa do adversário, com torcida única do adversário, que é a questão do equilíbrio mental. Você tem reforçado junto com o elenco, principalmente por conta desse jogo lá na Arena Fonte Nova. É claro que está muito cedo ainda, mas durante a semana você tem falado também sobre isso para o jogo de volta lá na Arena Fonte Nova?
Eu acho que assim, de uma certa forma, é algo que a gente conversa muito com os jogadores, é um jogo decisivo, por tudo que você falou aí, é uma disputa, está valendo um título. Eu acho que assim, a postura respeitosa das duas equipes hoje, é claro que um desentendimento ou outro dentro do jogo vai acontecer, eu acho que na primeira partida aqui a gente talvez possa ter passado um pouquinho do ponto na comemoração, como o rival também talvez possa ter passado um pouquinho do ponto, mas a gente também não pode recriminar isso não. O importante é haver o respeito entre os atletas, entre nós profissionais, e sempre eu acredito que vai existir, talvez pode ter um escorregão de um lado ou de outro, que faz parte, mas de um modo geral existe o respeito. O que vai ter vai ser a tendência que seja mais um grande jogo disputado, onde eles vão tentar reverter a nossa vantagem, e a gente vai tentar sim aproveitar essa vantagem que a gente criou, não administrar, porque a gente não pode ir lá para administrar resultado, a gente tem que ir lá para jogar, competir, fazer um grande jogo e quem sabe no final poder comemorar. Léo, boa noite. Parabéns pelo jogo, Giovana Rimola. Eu queria fazer uma pergunta a você. No último jogo, no último Bavi, pela Copa do Nordeste, durante a coletiva, a gente perguntou a você falou sobre a questão da arbitragem. Hoje, novamente, a gente viu o pessoal reclamando muito de erros da arbitragem para os dois lados, tanto para o Bahia como para o Vitória. E eu quero saber de você, qual é a sua análise sobre essa questão? Olha, eu acho que assim, a arbitragem sempre, principalmente em jogos decisivos, é sempre complicado para eles, que acaba a gente está por mais que a gente seja tranquilo, mas estão todos com os nervos ali à flor da pele, então de uma certa forma acaba exagerando um pouco na reclamação, em alguma situação, mas eu acho que o Bruno hoje, de um modo geral, ele fez uma boa arbitragem, uma arbitragem tranquila. Eu acho que o que os jogadores gostam é que o árbitro só apita o jogo sem muita conversa. Foi a maneira que ele conduziu ali hoje. Eu acho que não teve nenhum lance assim muito polêmico ali. Talvez no lance do nosso segundo gol, que poderia ter sido um pênalti um pouco antes, mas foi um jogo que ele controlou bem. Eu acho que os próprios jogadores também ajudaram, teve uma discussão ou outra ali, mas os atletas como um todo colaborou também para que ele fizesse uma boa arbitragem. A gente espera que o árbitro que seja escolhido para o último jogo também possa conduzir bem, né, e deixar o jogo fluir. Léo, boa noite. Aqui. Boa noite. Manter 20 jogos sem perder aqui no Barradão, 23, né? Mais de 20 jogos, então 23 jogos, não é para qualquer time hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. Como é que você tá trabalhando esse aspecto psicológico, até para quando o Vitória começar perdendo numa partida, correr atrás, Vitória que tem uma marca importante, né, de ser um time reativo e não se abalar quando toma um gol. Hoje, qual é o principal ponto no seu trabalho que fez com que o Vitória tornasse o Barradão novamente um caldeirão? A gente está sempre bem preparado. Eu acho que assim, o comportamento do torcedor também ajuda muito, porque mesmo o torcedor acusando o golpe ali, fica meio baqueado um pouco, que é normal, tomar 2-0 do rival, mas o torcedor, na hora que o time mostra ali um pouquinho da capacidade de reação, ele vem junto. Então eu acho que isso é um fator que colabora muito, essa sinergia que tem dos atletas com a torcida, então faz com que a equipe não desista nunca, né? E a gente criou essa parceria aqui, os jogadores gostam de jogar, eles vêm com prazer na hora que desce da concentração aqui pro Barradão, né? Vocês têm que ver como que eles estão dentro do ônibus, todo mundo ansioso, alegre, eles gostam disso tudo que está acontecendo aqui, e isso de uma certa forma também, que é o principal, a gente trabalha e prepara a equipe para jogar de uma maneira agressiva aqui dentro de casa, e é algo que eu tenho batido muito na tecla, que vai ser um diferencial a favor do Vitória no Brasileiro da Série A. Coletiva encerrada com o técnico Léo Condé.